Quando você fala em tipos ali, que você comentou do 1, 2 e 3, como é que se dá o diagnóstico? O que precisa ter num e no outro para classificar? Como é que tá essas fronteiras? O diagnóstico, via de regra, não precisa colocar o nível, né? Às vezes o médico coloca mais como uma indicação do que como, de fato, uma afirmação mais incisiva, né? E lá, eles, no DSM, tem uma lista de características aproximadas, uma espécie de uma descrição. Então, a grande questão que eu tenho que observar na hora de eu dizer se é nível 1, 2 e 3, né, é quanto tempo eu, enquanto familiar, despendo para apoiar esse indivíduo. Então, por exemplo, como eu disse, né, eu tenho uma vida independente, eu tenho um nível 1. Eu preciso de pouco apoio. Qual é o meu apoio? Eu faço terapia, um excelente terapeuta, e eu faço as coisas que ele pede. A gente vai melhorando no dia a dia. Digamos assim, a família é um pouco mais compreensiva, né? A mulher e tal. O meu filho tem o autismo nível 3. Então, ele não pode passar o dia inteiro sozinho. Ele precisa de ajuda, às vezes, para ir ao banheiro, para se alimentar, para trocar de roupa. Então, ele precisa de uma pessoa o tempo inteiro. Então, é muito substancial. Ele é totalmente dependente. Então, tem muito mais a ver com quanto tempo você despende em relação àquele indivíduo. No caso do nível 1, via de regra, esse apoio é mais pontual. Então, ele vai ser pontualmente em algum momento do dia. E o 2 é o intermédio, né? Então ele faz um monte de coisa sozinho, mas também todos os dias eu preciso estar com ele e muitas coisas ele vai precisar também de algum apoio, ele não consegue ter toda a autonomia. Para questão de tratamento, você, por exemplo, se pega uma criança nível 3, vai precisar, obviamente, além de mais apoio da família e de tempo ali da família, imagino que também precisa de uma equipe um pouco mais complexa para manejar aquilo. O diagnóstico hoje ele pode ser dado desde que idade e a partir disso quais são as orientações de tratamento? Então, antigamente a gente tinha uma dificuldade muito grande de fazer diagnóstico de crianças menores, porque à medida que as demandas sociais vão aparecendo é que o diagnóstico está sendo melhor, né? Mas um conjunto de estudos recentes conseguiu fazer isso com segurança, estudos longitudinais, principalmente sob a coordenação de uma professora chamada Karen Pierce, professora da Universidade da Califórnia, no campus de San Diego. Ela conseguiu, nesse estudo longitudinal, demonstrar que com 1 ano e 2 meses dá para fazer um diagnóstico bastante estável, né? O que é estável? Você dá o diagnóstico e você acompanha longitudinalmente e ele se confirma no futuro, né? É uma estabilidade para essa idade muito grande. E se você considerar os efeitos diferenciais da intervenção precoce, então é uma coisa super benéfica, né? Porque o efeito que quando você faz a intervenção quando ele é pequeno é muito maior. Então a gente consegue fazer com 1 ano e 2 meses, não para todos os casos, né? Claro que existem casos mais sutis. O que seria ali? O óleo que ali no caso? Então existem várias coisas que a gente... Parte motora, assim? Então, aí tem uma contradição, uma coisa interessante, né? Então existem uma série de sinais que a gente vai olhar. Quais são esses principais sinais? Dizem respeito à interação com os adultos, né? Então vou dar alguns exemplos aqui. A manutenção do contato visual. Se você pega uma criança com 1 ano e 2 meses, um pouco menos, ela olha para o seu olho como se ela soubesse um segredo seu. Ela olha e ela sustenta aquilo de uma maneira muito forte. Crianças com autismo, via de regra, né, essa é uma das várias coisas, elas fazem um contato visual, mas elas não sustentam. É um contato fugaz. Ela olha e tira, ela olha e tira. Então, esse é um dos aspectos. Vou dar o outro, que inclusive é mais forte do que esse. A atenção compartilhada. Então, uma criança muito pequenininha, ela pega uma coisa que ela gosta, se ela gostou disso aqui, ela vem aqui e te mostra. E ela não está te mostrando o que ela está te pedindo, já é dela. Ela está te mostrando, ela está triangulando, ela está chamando você para triangular a atenção com alguma coisa. Quando você olha para alguma coisa, quando você tem atenção a alguma coisa, ela também se dirige àquela coisa. Só para você ter uma ideia, se a criança tiver 11 meses e ela não tiver atenção compartilhada, a probabilidade dela ter autismo é em torno de 87%. Caramba, muito alta. É claro que essa não é uma coisa que as pessoas, no dia a dia, em geral, vão olhar, vão observar. Se a criança aponta uma coisa que ela gosta, é difícil para os pais, né? Então, existe uma série de outras coisas. Eu vou dar outros exemplos aqui. Tem um, por exemplo, que está até em alguns protocolos de avaliação, de rastreio, que a gente chama, né, de risco, que é assim, você desconfiou que alguma vez que o seu filho é surdo? Por quê? Porque às vezes você chama ele várias vezes e ele não olha. Não por problema de audição, mas por uma questão seletiva de audição, né? Então, tem um caso famoso que é o primeiro menino que foi diagnosticado com autismo no mundo, né? O primeiro artigo, ele era o primeiro nome. Ele acabou de falecer, inclusive, com 80 e tantos anos.
chamado Donald Trippett. O pai dele fez um teste com ele que era o seguinte: o pai dele pegou uma arma lá nos Estados Unidos, que é muito mais comum, e deu um tiro. E o que a gente faz? Dá um pulo, né? Se assusta. Ele não fez nada. Ele deve ser surdo. Aí pegou uma bala, em outro lugar ele fez assim, como se tivesse dado um tiro e saiu correndo para a bala, né? Então é quase uma audição seletiva, mais ou menos essa ideia. Então são alguns poucos sinais, alguns sinais assim muito fortes de que esse indivíduo tem uma interação muito alterada. Nós podemos, por exemplo, pensar em termos de questões motoras. As pesquisas mostram que mais de 80% dos indivíduos com autismo têm prejuízos motores muito significativos. Um desses protocolos de rastreio ele se chama MChat, que é o mais famoso, está na carteira de vacinação do Brasil, inclusive, né? No Japão, eles fizeram uma pesquisa de prevalência, uma pesquisa longitudinal, que eles começaram com esse protocolo, só que eles fizeram uma adaptação, adaptado incluindo questões motoras, e deu assim, um resultado excelente. De modo que eu, Lucelmo, acredito que no próximo DSM as questões motoras devem vir como característica do autismo. A minha opinião, posso errar, mas eu acho que inclusive deveria vir, porque, embora não sejam todos, uma grande maioria apresenta prejuízos motores bem significativos. E aí você comentou que esse rastreio cedo é importante porque uma intervenção ali tem muito mais chance de ter um desfecho positivo para o indivíduo, né? E aí como é que faz? Beleza, foi identificado 1 ano e 5 meses, 1 ano e 8 meses, 2 anos. A partir disso, qual que é o protocolo de intervenção sugerido? Tá, então, só para reforçar esse ponto, né? Se você faz um protocolo de avaliação de rastreio, você sinaliza o risco para autismo, você pode fazer a intervenção antes do diagnóstico. Não é o diagnóstico que determina, Entendi. Né? Porque a intervenção ela não é maléfica, ela é benéfica. Então, você desenvolve certas habilidades. Pode ser que aquelas habilidades tivessem sinalizado do risco, né, o déficit delas, por autismo, ou pode ser por outro motivo, por falta de estimulação, ou por uma outra condição do neurodesenvolvimento, mas, de toda sorte, a intervenção é benéfica. Então, a gente pode fazer isso antes. As intervenções, com melhor evidência, são as intervenções baseadas em ABA, Análise do Comportamento Aplicada. E aí, esse é um histórico bem complexo, porque isso depende muito de uma série de fatores, né? Essa história começou com um cara que, aliás, já vou falar dele, mas é muito polêmico, que é o Ivar Lovász, que ele começou a fazer a intervenção com crianças maiores. E aí, ele tem um gráfico muito interessante, que você pega a criança, ela aprende um monte de coisa, e ele teve que sair da instituição. Quando ele voltou, ele foi fazer a avaliação, as crianças tinham perdido a habilidade. Ele falou, mas como é que alguém perde? Será que o autismo é degenerativo? Estou falando da década de 60, né? E aí ele ensinou e eles ganharam de novo a habilidade. Ele falou, não é degenerativo, o que aconteceu aqui, né? Ele falou assim, eu tenho uma hipótese. Se eu fizer a intervenção quando eles forem pequenos, bem pequenininhos, a escola vira um espaço de fortalecimento dessas habilidades. Na época ele não sabia de plasticidade cerebral, nada disso, né? E aí ele fez uma pesquisa, que foi publicada em 87, com crianças muito pequenas, 2 anos e meio aproximadamente. E aí ele tinha 3 grupos. Né? Tinha um grupo experimental que ele fazia uma intervenção baseada em ABA de 40 horas semanais, portanto uma carga horária muito intensiva, o dia todo, sem férias por 2 anos, mais o treinamento dos pais. Quer dizer, um negócio full, praticamente, né? Um segundo grupo, ele deu 10 horas de intervenção semanal, que se você pensar, é uma intervenção super intensiva também, né? Intervenção baseada em ABA. E um grupo tinha o que eles chamavam de treatment as usual, né? Não fazia nada, fazia o que ele tinha que fazer, o que já fazia. E a gente já sabia naquele momento que não funcionava. O resultado é o seguinte, e olha para você ver como o delineamento foi legal. Ele fez o seguinte, ele fez lá as medidas de inteligência, de comportamento adaptativo, um monte de coisa, teve um número estonteante a mais no grupo dele, só que ele fez o seguinte, deixa viver a vida, e a gente faz daqui 5 anos o follow-up para ver o que a escola falou. Então mandava para a escola e deixava a escola dizer para ver o que a escola fazia. Se ficava em sala comum, ou se ia para a sala de atraso de linguagem, ou se ia para a escola especial. Porque isso, de certa forma, esse era o desfecho da vida real, né? E aí, no grupo experimental, 47% na vida real ficou na sala comum. Nenhum professor disse, ele precisa de um apoio diferente, ele precisa de um outro profissional. 47% viveu a sua vida, passou batido. Ele chamou de indistinguível, que é uma terminologia muito criticada, porque fica parecendo que é a questão estética, mas não tem nada a ver. A descrição não é essa. Eu entendi quando você falou. Tem que ser meio xarope para querer polemizar isso daí, né? Isso aí. O segundo grupo, os outros 2 grupos, né? Só 3% teve o mesmo desempenho.
Então, a diferença 47 para 3%. É bizarro, né? Bizarro. Um tamanho de efeito raro de se ver em qualquer estudo de intervenção. Exatamente. Só que aí, como você está dizendo, é um tamanho de efeito muito difícil. Então, a gente, claro, desconfia. Será que o estudo realmente foi bem feito? Será que ele não enviesou? Será que... E além disso, tinha um outro problema. Historicamente falando, o Lovaas tinha um histórico de pesquisas muito antiéticas, que envolvia dar choque, envolvia até, para a época, né, de conversão de comportamento sexual. Uhum. Né? Então, havia uma série de desconfianças de que se aquilo ali era correto e se era ético. E aí, saiu agora, se não me engano faz 1 ou 2 anos, saiu uma revisão sistemática só de replicações do estudo do Lovaas. Só que agora são replicações modernas, com controle de ética super rigoroso, sem nenhum tipo de aversividade, né? com controle de várias instituições que fizeram. E a revisão sistemática mostrou que, sim, aqueles resultados eram verdadeiros. Eles se demonstraram verdadeiros, sustentáveis no decorrer dessas várias replicações, né? Do que eles chamam de UCLA Project, que é da Universidade da Califórnia. Então, a intervenção ela tem que ter 4 características, a intervenção para autismo, para ela ser efetiva. Essas 4 é que vão convergir para a efetividade. Primeiro, é a intensidade. Não é por ordem, tá? Uhum. Intensidade. Então, a carga horária tem que ser muito grande. Veja, 10 horas não funcionou. Foi 40 horas que funcionou. Não quer dizer que para todo mundo é 40 horas. Depende da necessidade do apoio de cada um. Lembrando que, quando ele fez essa pesquisa, só era autismo casos bem graves. Uhum. Né? Não era como hoje, que você tem esses níveis mais leves. Na época era só o autismo mesmo. Né? Então, intensidade. Segunda questão é a integridade, ou seja, é uma intervenção baseada em aba, feita com bons analistas do comportamento, pessoas preparadas, com bons programas, baseado em ciência, coisa difícil de fazer. Né? Uhum. Terceira questão é uma questão complexa, principalmente por conta do diagnóstico, que é a precocidade. Quanto mais precoce, tanto mais efetivo. Uhum. Então, o ideal seria que a gente pegasse essas crianças bem pequenininhas mesmo. E é muito difícil, principalmente no Brasil, que é difícil ter acesso ao diagnóstico. E a quarta questão é uma questão genética individual. Você tem criança que voa e tem criança que vai muito lentamente, mesmo se eu fizer precoce, íntegro, intensivo, porque ela tem uma condição genética mais invasiva. Então, e a gente não tem conhecimento para dizer assim, esse gene aqui é tal, esse gene aqui é difícil, esse perfil genético. A gente não consegue fazer esse prognóstico por perfil genético, mas a gente sabe que a genética individual é decisiva nessa determinação.